Aí. Bom, gente, é, na página número 105, a gente tem uma aula, na verdade, que a gente vai trabalhar em duas aulas, na verdade, para a gente discutir reações inorgânicas. Se vocês assistiram às últimas aulas de compostos inorgânicos, sobretudo a aula da semana passada, de aula extra, a gente já andou fazendo algumas reações inorgânicas. A gente focou muito a nosso estudo anteriormente. Deixa eu ficar um pouco longe dessa caixa aqui, não sei o que está acontecendo. Hã? Será que está muito alto? Alô? 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 Peraí. Alô? 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 Som, som, som. Melhorou, acho. Não. Alô? Alô? Agora melhorou. Alô? Deixa eu melhorar. A gente trabalhou muito na semana passada e retrasada as reações de neutralização ou reações do tipo ácido-base. O que a gente vai fazer na aula de hoje e na aula da semana que vem é abranger um pouquinho mais, falar um pouquinho de outras reações além da reação de neutralização. A reação de neutralização, ou as reações ácidos bases, elas fazem parte de um grupo maior de reações que a gente vai chamar de reação de dupla troca. O objetivo da aula desse assunto é discutir, na verdade, quatro tipos de reações inorgânicas, só que com muita ênfase para dois tipos. Então, hoje, a gente fala da reação de deslocamento, na próxima aula, a gente fala da dupla troca, e depois eu falo dos outros tipos de reações que são menos importantes, tá? Quando a gente fala em reação inorgânica, o que que a gente precisa saber, basicamente? Montar a reação. Quando uma reação química acontece, pessoal, independente de que reação a gente esteja falando, existe o que a gente chama, dentro do contexto, de mecanismo de reação. Por exemplo, na semana passada, vocês vão lembrar, a gente discutiu isso aqui, ó. Uma reação entre um ácido e uma base dá sempre sal e água. Por que isso acontece? Ah, isso acontece porque o ácido libera hidrogênio, a base libera hidroxila, a junção do hidrogênio com a hidroxila forma água e os íons remanescentes vão produzir um sal. Quando a gente faz esse tipo de abordagem, quando a gente faz esse tipo de estudo, o que a gente está falando, o que a gente está estudando, é o que nós chamamos de mecanismo de reação. Mecanismo, conhecer o mecanismo de uma reação significa saber como a reação acontece. E o nosso objetivo dentro desse contexto é justamente falar sobre isso. Como é que é o mecanismo de uma reação inorgânica, tá? A gente começa na aula de hoje falando das reações chamadas de deslocamento ou também chamadas de simples troca. Bom, como é que a gente reconhece uma reação de deslocamento? Vamos falar um pouquinho sobre as características gerais dela. Ocorre entre. Você tem duas situações. Vamos colocar aqui, ó. Vou colocar já os dois e a gente já discute os dois. Isso. Ó. Quando uma reação de deslocamento acontece,
ela vai envolver necessariamente duas substâncias. Uma substância que eu estou representando genericamente aqui pela letra A, e essa substância A, ela é uma substância simples. Ela é uma substância simples, tá? Essa substância simples, ela pode ser ou um metal ou um ametal. Então, eu vou ter deslocamentos envolvendo metais e vão ter deslocamentos envolvendo alguns não metais. Depois a gente vai especificando mais, tá? A segunda substância que vai reagir com a substância simples, eu representei aqui genericamente por BC, B e C, querendo me referir ao fato de que essa substância é uma substância composta. Substância composta. Geralmente, pessoal, essa substância composta é um sal. É um sal. Geralmente é um sal, ou às vezes também, dependendo da circunstância, vai ser um ácido, uma base, substâncias eletrolíticas. Basicamente, é o que são as que a gente viu. Tá. E aí, assim, de maneira geral, depois a gente vai especificar os casos, a reação se chama deslocamento pelo seguinte: quando essa substância simples reage com a composta, como toda reação, né, vai haver uma recombinação de átomos. Nessa recombinação de átomos, aquele elemento que era uma substância simples aqui, ele vai aparecer assim, ó. Ó. Por que que existem dois tipos de deslocamento? Porque no primeiro caso, a substância simples vai reagir com BC e vai formar isso aqui, ó. Agora para pensar um pouquinho. Se essa substância aqui é, por exemplo, um sal, um ácido ou uma base, ela é um eletrólito. Se essa substância é um eletrólito, eu posso então imaginar que esse elemento B aqui, ó, ele é um cátion e o elemento C é um ânion, tipo um NaCl da vida ali. E o que que pode acontecer? No primeiro caso, a substância simples se liga ao ânion, ó, formando isso, tá vendo, ó? E o elemento B, que estava conectado ao elemento C aqui, formando uma substância composta, ele sai na forma de substância simples. A gente usa, o termo que a gente usa, né? É daí que vem o termo deslocamento, a gente fala assim, ó, A deslocou o B. Como se o A tivesse arrancado o B da substância. Então, eu vou dizer assim, ó, dizemos que A deslocou o B. Né? Como se ele tivesse ocupado o lugar do B, ou coisa do gênero, tá? A gente vai discutir, vai descobrir lá daqui a pouco, que esse ocupar o lugar do B tem uma série de coisas envolvidas aqui. A outra situação, ela é oposta. Quando o elemento A for um não metal, então pode ser cloro, flúor, oxigênio, coisas dessa natureza, ele vai deslocar um elemento da substância composta também, mas ele não vai deslocar o primeiro, ele vai deslocar o segundo. Então, o A entra no lugar do C, e aí, de novo, né? Se essa substância BC ela é um eletrólito, o B é um cátion, o C é um ânion, e aí o que acontece? O A ocupa o lugar do C, deslocando o C. Então, aqui eu vou dizer, temos que A deslocou o C.
Tá bom? E só olhando para esse exemplo, se a gente prestar bastante atenção, a gente já vai descobrir uma espécie de padrão. O padrão é o seguinte, ó. O A, ele pode deslocar tanto o B como o C. No primeiro caso, o A deslocou o cátion, tá vendo? Ele ocupou o lugar do B. Então aqui a gente vai dizer que houve um deslocamento de um cátion. Deslocamento de cátion. De cátion, tá? Quando o A atua deslocando a parte negativa, eu vou ter um deslocamento de ânion. Tá? O nosso objetivo aqui hoje é aprender a montar esse tipo de reação. É basicamente isso que a gente vai falar. Só que aqui, gente, a história é meio longa. Por quê? Porque para a gente poder discutir deslocamento, a gente precisa discutir um conceito um pouquinho mais amplo, que é o conceito de oxirredução. Então, primeiro entendo que existe uma reação chamada deslocamento. Entendo que esse deslocamento consiste basicamente em uma substância simples, ocupando, entre aspas, o lugar ou do cátion ou do ânion de uma outra substância. E aí eu percebo também que, como produtos, eu tenho uma outra substância simples e uma outra substância composta. Então, é mais ou menos assim, ó, meio que, resumidamente. Metal reage com sal, produzindo um sal e um outro metal. A metal reage com sal. Estou citando o exemplo de sal, formando um outro sal e um outro ametal. Então, eu tenho dois reagentes, uma substância simples e uma composta, e dois produtos. Tudo bem? Vamos pegar alguns exemplos para a gente perceber isso. Oi, não entendi? Eles são íons. Uai, peraí. Quando eu escrevo NaCl assim, você põe o mais e o menos? Entendeu? Quando é que eu escreveria o mais e menos? Porque, tipo, a gente sabe que isso é um cátion e isso é um ânion. Quando ele está dissociado, eu posso escrever separado. Quando ele tiver, por exemplo, quando essa reação estiver acontecendo em água. Eu vou mostrar os exemplos aí você vai entender. Aqui, esse cara aqui, então é aí que tá a merda. Esse cara aqui, ele é um cátion, né? Esse cara não é. Ele não é mais. Quando ocorre o deslocamento, isso é uma coisa muito louca. Quando ocorre o deslocamento, o elemento que entra, ele não é um íon, mas na hora que ele entrar, ele se torna. E o elemento que sai é um íon, mas na hora que ele sai, ele deixa de ser. Por isso que é uma oxirredução. Por isso que eu falei, para você entender isso aqui direito, de uma forma que você consiga montar qualquer reação, você precisa primeiro perceber que isso é uma oxirredução. Então, primeiro, eu vou mostrar isso com exemplos, e aí vocês vão começar a compreender melhor, tá? Eu vou tratar esses dois casos separadamente. Eu vou começar falando do deslocamento de metal, que tem um monte de coisa para falar, e depois eu falo do ametal, tá? Vamos caso a caso aqui. Caso um, deslocamento de metais. Deslocamento de cátions, perdão. Deslocamento de cátions. Vou pegar uma reação mega blaster famosa, que é essa daqui, ó. Vamos ver se vocês reconhecem de onde ela é famosa.
Então, olha, eu vou fazer a reação, mas eu vou contar uma história. Eu vou pedir para vocês imaginarem a história, tá? Imagina o seguinte: eu vou preparar no laboratório uma solução aquosa de um sal chamado sulfato de cobre. O sulfato de cobre, ele é um sal que tem uma coloração, gente, azul assim, ó. É um azul super vivo. Então eu pego um pouquinho do sulfato de cobre, coloco na água e dissolvo. Então eu tenho aqui um recipiente e eu vou colocar aqui dentro a solução de sulfato de cobre, CuSO4. Tá. Esse cobre que está aqui dentro da solução, ele é um cátion. É um cátion. Tem carga 2+. E o sulfato é um ânion. Aí eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar nessa solução um pedacinho de zinco. Um pedacinho de zinco lá dentro, tá? Coloquei um pedacinho e vou deixar lá dentro. Conforme o tempo vai passando, eu vou perceber o zinco, gente, ele é um metal. Todo metal ele tem um brilho característico de metal, né? Você bate o olho e você fala, isso aqui é metal. O zinco, em especial, ele tem um brilho metálico muito parecido com o brilho da prata. Ele é meio prateado. Então, imaginem que eu peguei um pedacinho de zinco e coloquei lá dentro. Se eu deixar esse zinco lá dentro por um certo tempo, eu vou começar a perceber que na superfície do zinco começa a se formar uma espécie de uma película escura. Uma película escura. Vai formando uma espécie de uma camada de uma coisa meio escurecida, e é cobre metálico. Então, o cobre que estava aqui na solução, estava cheio de cobre aqui dentro, ele vai de alguma maneira grudando no zinco. Ele vai grudando nas paredes da superfície do zinco e vai se depositando ali. A reação que ocorre nesse processo é a seguinte: o cobre se transforma numa substância simples e o zinco, que era uma substância simples, vai se transformar em sulfato de zinco. Sulfato de zinco. Sulfato de zinco. Ok? Beleza? É isso aí, é o deslocamento, ó. Zinco mais sulfato de cobre, dando cobre mais sulfato de zinco. Agora, se a gente observar esse deslocamento com um pouquinho mais de atenção, a gente vai começar a perceber a história. Gente, esse zinco aqui, ó, ele tem número de oxidação zero. A carga dele é zero. Ele não é nem um cátion, nem um ânion. O cobre, que está na forma de um sal, ele está conectado ao sulfato. O sulfato tem que carga, gente? -2, que ele veio do ácido sulfúrico, né? Então, esse cobre, ele tem carga +2. Ele está na forma de um cátion. Quando eu olho para os produtos, gente, eu percebo uma mudança de carga, tanto no zinco como no cobre. Veja que o zinco tinha carga zero, porque ele não era nenhum cátion e nenhum ânion, e agora ele se tornou zinco iônico. Ao mesmo tempo em que o cobre, que era um íon, se transformou num elemento sem carga. Ok? Agora vamos voltar lá para o começo do ano, mano. Qual a diferença de um átomo neutro para um cátion e para um ânion? O que faz um átomo ficar com carga? Perder ou ganhar elétron. Só isso. Se um átomo perde elétron, ele fica positivo. Ele se torna um cátion. Se um átomo ganha elétron, ele fica negativo. Ele se torna um ânion. Coisas desse jeito, não é? O zinco era zero e se transformou em zinco 2.
Se um elemento era zero, portanto não tinha carga, e se transforma num cátion com carga 2, o que isso quer dizer? Perdeu 2 elétrons. Então, nesse processo, não é simplesmente o zinco entrou no lugar do cobre. Para ele entrar no lugar do cobre, ele teve que mudar a própria carga dele. Então, eu vou dizer assim, ó, o zinco perdeu elétrons. E eu percebo isso porque a carga dele mudou. Tá. Esse processo de perda de elétrons tem um nome muito famoso na química. É chamado de oxidação. Então, eu estou avançando um pouco no terreno da eletroquímica para poder explicar deslocamento, tá? Só que, espera um pouquinho. Se o zinco perdeu elétron, é porque alguém ganhou. E esse alguém é justamente o cobre. E eu percebo, por exemplo, no caso do cobre, que o cobre era mais 2. Então, ele tinha, vamos dizer assim, ele estava faltando 2 elétrons. Já tinha, né? E aí ele se transforma em cobre zero. Zero. Então, eu vou escrever aqui, ó. O íon cobre 2 ganhou elétrons. Oi. Não, é mais para frente. Mas se você quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar. Por que você pensou em equilíbrio agora? Hum. Ah, pode ser. É que, então, para evitar de falar de equilíbrio aqui, eu estou colocando a setinha aqui. Porque o que que nós vamos descobrir? Foi até bom você ter falado esse negócio de equilíbrio, viu? Obrigado. Equilíbrio acontece com processos reversíveis, não é? Esses deslocamentos, eles têm uma característica muito especial. Por quê? É, esses deslocamentos, eles não são sistemas reversíveis. Eu quero dizer, existem reações que podem acontecer tanto para um lado como para o outro. Reações de oxirredução não são assim. Elas são espontâneas para um lado, não espontâneas para outro. Então, vai ser raro você ver uma reação desse tipo com a setinha assim. Se você vir isso acontecer, o que que você precisa saber? Por um sentido é espontâneo, para o outro não é. A gente vai falar sobre isso hoje ainda, tá? Essa questão da espontaneidade. Esse processo aqui, ó, do ganho de elétrons. Ah, mas Danilo, como que você sabe que o cobre ganha um elétron? Simples. Se a carga dele era mais 2 e a carga diminuiu, é porque ele ganhou elétron. E tem essa questão, né, gente? Um elemento, quando ganha elétron, ele não precisa necessariamente ficar negativo. Se ele for positivo e ganhar elétrons, a carga vai fazer o quê? Diminuir. Então, esse processo de ganho de elétrons, a gente chama na química de redução. Então, no final das contas, para que haja esse deslocamento, é necessário uma troca de elétrons. O cobre só vai conseguir sair para o zinco entrar se de alguma maneira esses elementos trocarem elétrons. Então, os elétrons foram transferidos do zinco para o cobre, certo? E é justamente isso aqui que lá no segundo semestre a gente vai usar para produzir corrente elétrica. Reações desse tipo são utilizadas para produzir corrente elétrica, são as famosas reações eletroquímicas, né? Porque imagina uma situação, bem tosco isso, tá? Mas imagina que eu pudesse conectar o zinco e o cobre por um fio elétrico. Em vez de misturar os dois aqui dentro, você põe o cobre num lado do fio e o zinco do outro. E deixa a natureza cuidar.
Se a gente conseguir separar fisicamente, né, o zinco do cobre por um fio, esses elétrons vão passar pelo fio. E aí eu gero corrente elétrica. Tudo bem? Então, reações eletroquímicas, ou pilhas, baterias, coisas dessa natureza, são reações desse tipo. São reações desse tipo. Tá? Muito bem. Eu posso representar essa reação de duas maneiras. Duas maneiras. Essa daqui, que é a tradicional. Zinco mais sulfato de cobre. Blá, blá, blá. Só que se você parar para perceber uma coisa nessa reação, você vai perceber o seguinte. Nesse processo, o que, que aconteceu com o íon SO4? Bom, antes ele estava ligado no cobre, depois ele está com zinco, mas tecnicamente não aconteceu nada com ele. Ele só trocou de parceiro, digamos assim. Ele é um íon que está lá como ânion, primeiro do cobre, depois do zinco. Esse íon sulfato, ele não participa efetivamente da reação. Não participa. O íon SO4, ele é chamado, dentro desse contexto, de íon espectador. Tá? Os íons espectadores, como o próprio está dizendo, né, ele só vai assistir à troca de elétrons. Ele, por si só, não está nem perdendo e nem ganhando elétrons. Ou seja, ele não está sofrendo nenhuma mudança química. Tá? O cobre está mudando quimicamente. Ele está saindo de 0 para 2. Desculpa, de 2 para 0. E o zinco de 0 para 2. Tá? Essa mudança de NOx, pessoal, ela vai provocar uma série de efeitos visuais. Por exemplo, no caso do cobre, quando o cobre passa de 2 para 0, ele gruda na placa e fica no estado sólido. Então você consegue visualizar isso acontecer. Já o zinco, acontece uma coisa muito louca. Ele era sólido e se transformou em aquoso. Ou seja, o zinco corroeu. Já ouviram o termo corroer? É isso. Eu tenho uma substância que está originalmente no seu estado sólido. Os átomos de zinco estão literalmente saindo da placa e mergulhando na solução. Cada átomo de zinco que sai da placa perde 2 elétrons. E o átomo de cobre gruda na placa e pega os elétrons. Vocês conseguem imaginar essa cena acontecendo ali na placa? O zinco, ele vai para a água, ele sai da placa e vai para a água. No momento que ele sai da água, sai da placa e vai para a água, um átomo de cobre gruda. Então a placa ela começa a trocar átomo. Sai zinco, gruda cobre, sai zinco, gruda cobre, sai zinco, gruda cobre. E assim, a superfície da placa, ela vai ficando revestida de cobre. Tudo bem? Beleza? Por que eu estou falando dessa história do íon espectador? Porque se ele não participa do processo, eu posso escrever a reação sem ele. Sem ele. E ela fica assim, ó. Cinco mais cobre 2, formando cobre mais zinco 2. Ó, reação completa, essa daqui seria a reação completa, e essa daqui é o que a gente chama de forma iônica de escrever a reação. Forma iônica. Tudo bem? Algumas coisas importantes aqui. Professor, quando você montou a reação do zinco com o sulfato de cobre, como que você sabia
que o zinco ia ocupar o lugar do cobre? Por que ele não ocupa o lugar do enxofre? Como que funciona essa coisa do ocupar lugar? Aí a gente vai usar nosso conhecimento de tabela periódica, gente. O elemento que está aqui fora é o zinco. Ele é metal ou ametal? Metal. Metal gosta de perder elétron ou gosta de ganhar? Perder. Então, se o elemento que está aqui fora tem tendência de perder, você concorda que ele tem tendência de se transformar num cátion? Então, ele vai deslocar o cátion. Se o elemento que estiver aqui fora for um metal, ele sempre deslocará o cátion. Porque ele tem a tendência de se transformar num cátion. Agora, por exemplo, depois nós vamos fazer. Se o elemento que estiver aqui fora for um cloro, um iodo, um elemento que gosta de ganhar elétron, aí ele vai deslocar o ânion, tá? Ou, como eu guardei, quando eu estudava, eu guardei assim: metal desloca metal. A metal desloca metal. Pô, se o elemento que estiver aqui fora for metal, você já sabe que ele vai deslocar o metal. Se o elemento que estiver aqui fora for um não metal, ele vai deslocar a parte negativa, tá? Então vale a pena a gente guardar essa frase, ó. Metal desloca metal, tá? E o processo, gente, ele é super, sempre a mesma coisa. O metal que entrou, ele vai ser corroído aqui no processo. E o metal que saiu vai se transformar em sólido. É sempre da mesma maneira, tá? Onde que a gente precisa tomar cuidado? Nessa coisa de cargas. Então, vou colocar aqui um outro exemplo. Só que agora vou deixar vocês tentarem montar sozinhos. Outro exemplo. Agora, eu vou fazer a seguinte reação. Eu quero reagir. Tá. Magnésio metálico. Magnésio metálico com a GCl. Como que chama esse composto? Cloreto de prata. Então, eu estou reagindo um pedaço de magnésio metálico com uma solução aquosa de cloreto de prata. É bem o mesmo estilão do outro, tá? Bom, primeiro problema. O elemento que está aqui fora é um metal, é um doador eletrônico, um doador de elétron. Então, ele tem a tendência de se tornar um cátion. Então, ele vai deslocar a prata. Tudo bem? Só que aqui que tem que tomar cuidado, porque, gente, quando o magnésio vira cátion, qual é a carga que ele vai ter? 2. O magnésio na forma de cátion tem carga 2. Tá bem? Ele faz parte daquele grupo de cátions que tem carga mais 2. O cálcio, o bário, enfim, esses caras aí. Só que a prata, que é quem vai ser deslocada, tem que carga aqui? Mais 1. Ok? Então, um elemento vai entrar no lugar do outro, mas os NOx, ou as cargas, vamos usar o termo carga, as cargas são diferentes. Tá? Qual que é a carga do cloro aqui? É -1. Então, vocês têm que ter atenção nisso, numa eventualidade de você ter que montar a reação. Sei lá, por algum motivo você precisa montar a reação e saber o produto. Porque o que vai acontecer? Na hora que o magnésio ocupar o lugar do cloro, da prata, como a carga dele vai ser mais 2, ele vai se transformar num sal que é o MgCl2. Tá? Ah, professor, mas lá do outro lado só tem um cloro. Calma que depois você balanceia. Primeiro você monta as fórmulas, depois você volta fazendo o balanceamento. A prata que vai sair daqui, ela vai virar G. A G.
Pronto, deslocou, tá? Aí eu faço o balanceamento, que vai ficar, eu vou balancear pelo cloro, tá, gente? Ó, se você tem dois cloros aqui, eu preciso de dois AgCls aqui. Como eu tenho dois AgCls aqui, eu vou ter duas pratas aqui. Então, nesse processo, também houve uma transferência de elétrons. O magnésio do elétron para prata. Vamos ver se vocês percebem isso. Quantos elétrons o magnésio doou para prata? Dois. Como que eu sei que são dois? Porque o magnésio estava com carga zero, depois ele ficou com carga. E a prata? A prata recebeu quantos elétrons? Cada prata. Porque vocês estão vendo que tem duas pratas? Duas pratas, tá vendo? Então tá havendo uma troca mesmo. O magnésio perde dois. Como a prata vai receber um, no balanceamento eu estou usando duas pratas. Tá? Essa é a equação completa, contendo inclusive o íon espectador. Nesse caso, o íon espectador é o íon cloreto. Ele só troca de parceiro. Ele estava ligado na prata, desligou, ligou no magnésio, no magnésio. Tá? A equação na forma iônica, ela ficaria assim, ó. Mg zero mais duas pratas positivas formando Mg 2 mais 2 Ag zero. Se você já estudou pilha, você já teve visto esse monte de equação aqui. Só que são equações de pilhas, por exemplo. Tá? Fala, você ia perguntar alguma coisa, desculpa. Não, não. Essa é a merda. Ele não vai dar carga. Por isso que é importante memorizar os cátions. Tá? Por exemplo, no que mudaria se eu trocasse o magnésio por alumínio? Quer ver? Olha um outro exemplo. Alumínio mais. Bom, vai. Ó, olha a diferença. Vocês lembram qual que é a carga do alumínio, gente, quando ele está como cátion? 3. Olha lá, então o alumínio já é 3. Então fica AlCl3. O alumínio vai de 0 para mais 3. Tá? Então ele tem que ser ligado com 3 cloretos. E a prata, que é mais 1, ele vai para 0. 0. Tá? Nesse caso aqui, ó, aí o balanceamento fica 3 aqui, ó. 3 e 3 aqui, né? Ó. 3 e 3. Oi. Sim, mas por que que você quer saber isso? Não, não. Aqui não importa o caráter do sal. Não importa se ele tem caráter ácido, se ele tem caráter básico. Não importa. Mas por que que você está perguntando isso? O quê? O que você quer compartilhar? Não? Tá bom. Oi. Aí ele vai ter que especificar. Aí ele vai ter que especificar. Ah, eu vou formar o férrico, ou o ferro 3, tá? Aí ele vai ter que especificar. Oi, fala. Então, é que aí eu já vou discordar de você. Por exemplo, a água, na ionização do ácido,
A última coisa que ela é espectador. Porque na ionização do ácido, o que que acontece? Qual é o papel da água para formar o H3O+? Ela tem que grudar no H+. Ali não. Ah, o íon espectador, eu vou te dar um auxílio, porque isso vai ajudar. O termo íon espectador, a gente usa especificamente para reações de oxirredução. E são íons que estão ali no processo, mas que não estão nem oxidando e nem reduzindo. Mas eu não poderia dizer, por exemplo, que a água é espectadora na ionização. Se eu quisesse forçar um pouco a barra nesse quesito, eu diria que a água é mais espectadora na dissociação de um sal do que na ionização de um ácido. Porque na dissociação de um sal, ela está lá e o sal só dissocia. Tanto é que eu consigo dissociar um sal fundindo, derretendo. Então, quer dizer, tecnicamente eu não preciso da água. No caso do ácido é diferente, porque eu só consigo ionizar um ácido com água. Então, eu podia dizer para você o seguinte: na ionização, a água é um reagente de verdade e não é um mero íon espectador ou nenhuma molécula espectadora, tá? Tá, entendi. Ah, então nesse sentido até é parecida a ideia, tá? Faz sentido isso que você está falando, tá? Mas não chama ela de espectadora. Fala. Ah, ela não estava sossegada. Para. Não, tudo bem, tô brincando, fala. Continua. Tá. Não, puta, entendi o que você tá falando. É que você está associando a palavra corrosão para ácido, né? Acabamos de descobrir que não é só ácido que corrói. Um sal pode corroer um metal. Então, é importante a gente entender que corroer significa o quê? Quimicamente falando, tirar elétron. Qualquer coisa que perdeu elétron, você vai dizer que corroeu ou oxidou. Se eu botar um ácido aqui, pode ser que ele corroa também. A gente vai fazer daqui a pouco. Porque tem uma questão aqui que é o seguinte: nos três exemplos que eu estou dando, o zinco ele está deslocando sempre um cátion de um outro metal. Só que existe um elemento, aí já entrando na tua pergunta, existe um elemento que não é metal, mas pode ser cátion, que é o H+. Então, eu vou aproveitar a tua pergunta, inclusive, para falar sobre isso, ó. Deslocamentos com ácidos. Deslocamentos com ácidos. Eu diria para vocês que esses deslocamentos que eu estou mostrando para vocês aqui, de metal deslocando metal, eles são muito importantes na parte de eletroquímica. Esses daqui são muito importantes dentro da química inorgânica, em questão de estequiometria. Porque o que que eu posso fazer? Eu posso, por exemplo, ao invés de mergulhar o zinco numa solução de sulfato de cobre, que foi o primeiro exemplo que eu pus aqui, eu poderia mergulhar o zinco numa solução de ácido clorídrico. De ácido clorídrico. Porque nesse caso, quem é que vai estar atuando como cátion aqui? É o H+. Então, o zinco é um metal, metal gosta de ficar positivo. Então, se o metal gosta de ficar positivo, ele tende a deslocar o cátion. Ele tende a deslocar este carinha aqui, ó. Tá? E aí, o que que acontece neste caso? É uma corrosão também. O zinco se torna zinco 2, e aí ele vira ZnCl2, né? Famoso. E, ó. E o hidrogênio, ele se transforma numa substância simples. O hidrogênio é um ametal. Na verdade, nem metal, nem ametal, mas ele é uma coisa meio louca. Quando o hidrogênio se transforma numa substância simples, ele se transforma num gás diatômico. Gás diatômico.
Então, essa reação, ela tem uma particularidade sobre as outras. Ela vai ocorrer com liberação de gás. Liberação de gás. Então, eu peguei um pedacinho de metal, vai imaginando a cena. Eu peguei uma solução de ácido clorídrico, tá, já pronta, aí eu joguei ali um metalzinho, fiz tch, como se fosse uma efervescência. Esta efervescência significa que está liberando gás hidrogênio, tá? Como seria a equação iônica nesse caso? Porque aí eu tenho que balancear, né? Ó, para balancear aqui, gente, é bem simples, ó. É só pôr um 2 aqui, ó. Só pôr um 2 ali. Aí a equação iônica fica como? Fica Zn sólido mais. Vai. Obrigado, valeu. 2H mais aquoso, dando Zn2 mais 2. Gente, a única diferença dessa para essa daqui, ó, a primeira que eu pus, é que nessa daqui, o cobre, por ser sólido, fica grudado na placa de zinco. Por isso que eu falei que a placa ficou escura. Aqui, o hidrogênio, ele não tem como ficar grudado na placa, porque ele está gasoso. Sai, tá? Beleza? Até aqui tudo bem? Vamos fazer uns exercícios? Tem mais coisa para contar, tá, gente? Mas eu prefiro contar durante os exercícios. A gente fazer uns detalhezinhos aqui. Hum. Eu vou fazer primeiro a um, a 2 e a 3. E aí depois da 4 eu dou uma teoriazinha antes, tá? As primeiras três questões, gente, são questões muito mais de definição de oxirredução, tá? Página 106, questão um. Gente, para quem não lembra ou não ouviu, nunca ouviu falar de oxidação e redução, calma, porque a gente vai ter aula disso, tá? É que não tem como eu falar disso aqui sem falar de oxirredução. Até pensando nisso, eu coloquei essas primeiras perguntas aqui para a gente trabalhar esses conceitos. O que que caracteriza uma reação de oxirredução? Já que a gente está falando muito nessa história. Ô, gente, em todos os casos que a gente acabou de citar aqui, sempre aconteceu a mesma coisa. Para que ocorresse esse processo de deslocamento aí, foi preciso que um elemento perdesse elétrons e o outro elemento recebesse elétrons. Então, o que que caracteriza uma reação de oxirredução? Transferência de elétrons. As reações de óxido-redução, as reações de óxido-redução são caracterizadas por transferência de elétrons entre átomos. Entre átomos.
Aí. B, 2. Quando um elemento é oxidado ou reduzido. Ah, não, pulei a 2. Defina os seguintes termos: oxidação. Oxidação é o termo relacionado à perda de elétrons sofrida por um átomo numa reação química. Sofrida por um átomo numa reação química. Tá? A gente sempre sabe que um elemento está perdendo elétron, gente, quando a carga dele aumenta. Aumentou a carga, perdeu o elétron. Aí, tá? Isso aconteceu, por exemplo, com zinco, magnésio, enfim. B, agente oxidante. Agente oxidante. Vem aqui um pouquinho, por favor. Vou fazer uma série de perguntinhas aqui rápidas, tá? Vamos usar essa reação aqui, ó. Pra cá. Vamos usar essa reação aqui, ó, como modelo para a gente entender o que que é um agente oxidante. Nessa reação, quem é que perdeu o elétron? Foi o zinco. O zinco foi de 0 para 2. Então, o zinco sofreu oxidação. Mas espera um pouquinho. Para o zinco ter perdido elétrons, alguém ganhou. Nesse caso, quem ganhou foi o cobre, não foi? Então, a gente pode dizer assim, que o zinco só perdeu elétron por causa do cobre. Se não tivesse o cobre aqui, ele não perderia o elétron. Ou seja, para o cara oxidar, tem que haver alguém que cause isso. Essa substância que faz o outro oxidar, eu chamo de agente oxidante. O agente oxidante, vou colocar aqui uma definição para isso, é a espécie química que causa a oxidação de outra. E agora vem a parte mais importante. Retirando seus elétrons. Retirando seus elétrons. O, o cobre, aqui, ó, ele só provocou a oxidação do zinco na medida em que ele arrancou o elétron do zinco. Então, a gente pode olhar para uma reação de oxirredução de duas maneiras. Você pode olhar para ela e dizer assim: o cobre deu elétron, desculpa, o zinco deu elétron para o cobre. Ou o cobre arrancou o elétron do zinco. É a mesma coisa. Ok? Então, o agente oxidante. Certamente você já ouviu a seguinte frase. Certamente você já ouviu a seguinte frase. O agente oxidante é quem sofre redução. Já ouviram essa frase? O agente oxidante é quem sofre redução. Por quê? Porque para ele provocar oxidação de alguém, ele tem que arrancar elétron. Quando ele arranca elétron, ele sofre redução. Como é que eu guardei isso no cursinho?
Oxidante rima com assaltante. Verdade. O que que o assaltante faz? Rouba pessoas, rouba carteira, rouba celular. E o que que o oxidante rouba? Elétron. Oxidante é ladrão de elétron. Acabou. Tudo que for ladrão de elétron é oxidante. Vocês conseguem me dizer qual é um dos melhores, eu ia falar um dos melhores assaltantes que existem? Quem, é um, quem são os melhores oxidantes do mundo? Quem são os melhores ladrões de elétrons do mundo? Puta, o flúor. O flúor é um puta de um ladrão de elétron. O oxigênio. O que esses elementos têm em comum? Eletronegativos para cacete. Um bom oxidante é um cara que adora puxar elétron para ele. O oxidante mais famoso é o oxigênio. Tanto é que oxidação virou oxidação por causa do oxigênio. Roubo de elétrons é chamado de oxigênio, praticamente. Tá? Beleza? Então, ó, para ter oxidação, eu tenho que ter um agente oxidante. Senão, eu não tenho oxidação. O que que faz um antioxidante? Um antioxidante evita que alguma coisa oxide. Daí ele chama antioxidante. Tudo bem? A gente vai discutir isso bastante na parte de pilha, eletrólise. Tá? Oi. O problema é o seguinte. Eu não ia falar disso agora, mas tudo bem, vai. O zinco perdeu elétron para o cobre. O cobre não consegue perder elétron para o zinco. Esse processo de perda de elétron, por exemplo, vai, você é uma coisa, eu sou outra coisa. Você tem elétron, eu tenho elétron. Quando a gente chegar um perto do outro, vai rolar uma disputa. Ou você me dá o seu elétron, ou eu te dou o meu. Só que isso tem a ver com uma tendência, que é o que a gente chama na química de potencial de oxidação. O potencial de oxidação é uma espécie de tendência que um átomo tem para perder elétrons. Então, tipo assim, quando você confronta dois átomos num processo de oxirredução, quem é que vai perder elétron? Aquele que tiver maior tendência para isto. Então, se eu quiser fazer o contrário, porque aí o que que eu teria que fazer se eu quisesse fazer o contrário? Eu teria que fazer o zinco ganhar elétron do cobre para voltar. Porque aí eu queria voltar o zinco para metal, vai. Queria voltar o zinco para metal. Então eu teria que fazer o cobre devolver o elétron para o zinco. Só que isso não acontece espontaneamente. Eu tenho que jogar corrente elétrica. Aí vira eletrólise. Então, as reações de oxirredução, por isso que eu falei para você que elas não são reversíveis. Porque tem um lado que é espontâneo. Para você fazer o processo contrário acontecer, você precisa dar energia maior do que aquele. Exatamente. Tem uma pergunta aqui que nós estamos discutindo que não foi respondida. Professor, como que eu vou saber quem é que tem a tendência de perder? Isso é uma outra coisa que a gente vai discutir, tá? Hum, tá, item C, vamos lá. Item C. Pergunta do item C, acho que deve ser de redução, né? Redução e depois agente redutor. Então vamos lá. Redução. Redução é o termo relacionado ao ganho de elétrons sofrido por um átomo, sofrido por um átomo, numa reação química. Agora,
Para um elemento sofrer redução, tem que ter um agente que cause isso. Um elemento só vai ganhar elétron se tiver um outro para dar. Por exemplo, aqui, ó. Fiz o favor de apagar ali. Quem ganhou elétron aqui? Quem ganhou elétron aqui? A prata. Como que eu sei que a prata ganhou elétron? Olha para ela depois da reação. Aqui ela está com carga +1. Aqui ela está com carga 0. A prata ganhou elétron. Tá, mas a prata só ganhou elétron porque alguém deu elétron para ela, que é o magnésio. Então, ó, o magnésio, ao sofrer oxidação, provocou redução da prata. Por isso que vocês aprendem no cursinho que o agente redutor sofre oxidação. Que é claro, para ele dar elétron para alguém, ele tem que perder, tá? Então, no item D, o que é um agente redutor? É a espécie química, é a espécie química, que causa a redução de outra, doando elétrons. Tá? Então, Dan, em toda reação de oxirredução, eu tenho um par oxidar, reduzir, quem oxida e quem reduz, e o par agente oxidante, agente redutor. Então, quem oxida provoca a redução. Quem reduz, ou seja, quem ganha elétrons, provoca a oxidação do outro. Tudo bem? Beleza? Tem alguém falando no microfone? Alguém me chamou? No microfone? era isso que você ia falar mesmo. Então, quem sofre a oxidação é o agente redutor. Uhum. Tá. É o Matheus? É, sim. Ah, tudo bem? Eu reconheci sua voz. Faltei hoje, não deu pra ir. Estão dois, dois não, três, né? Três, perdão. Três. Quando um elemento é oxidado ou reduzido, há alguma modificação no núcleo do átomo? E aí? A pergunta parece meio despropósita, né? Não! Por que não? É só elétron. Não. Pronto, respondi. Vou justificar, né? Ele não pede pra justificar. Pois tais reações provocam alterações na eletrosfera. Tais reações provocam alterações na eletrosfera. Tá? Uma das coisas que a gente vai fazer quando for estudar pilhas e eletrólises é aprender técnicas para calcular essas carguinhas. Porque geralmente calcular carguinha em sal, em ácido, é mais tranquilo. Mas eu consigo calcular essas carguinhas em compostos orgânicos, tem uma série de outros detalhezinhos. Tá bem? A questão número 4, ela é bem importante, porque ela vai justamente na linha do espontâneo e não espontâneo. Como eu disse para vocês agora há pouco, essas reações elas não são espontâneas nos dois sentidos. Porque existe aqui uma espécie de cabo de guerra. Então, no momento em que a gente vai reagir duas substâncias, e elas vão reagir por oxidação e redução, quem vai perder o elétron é quem tiver mais tendência para isso.
Essa tendência a gente vai chamar, por enquanto, de reatividade. Então, a questão número 4, ela fala sobre espontaneidade, certo? Então, antes de fazer a 4, vamos falar sobre isso. Como avaliar se um deslocamento é espontâneo? É espontâneo. E aí é assim, tá, gente? Ou ele é espontâneo, ou ele não é. Se ele é espontâneo, ele acontece. Você mistura a substância, reagiu. Quando ele não for espontâneo, a única maneira de você fazer ele acontecer é dar energia elétrica para o sistema. E depois a gente discute isso em casos específicos. Tá? Existe uma regra geral para a história. Então imagina o seguinte, ó. A mais BC dando B mais AC. Então é assim, ó. O A vai deslocar o B, né, ó. A gente põe uma setinha assim, ó. Nhão, tá? O A, para ocupar o lugar do B, vai sofrer oxidação. E o B, que vai sair e vai se transformar numa substância simples, ele vai sofrer redução. Então eu vou escrever assim, ó. A desloca B, B, se A for mais reativo em relação a B. Tá? Essa expressão é a que a gente precisa dar um pouco mais de clareza. Tá? Porque, assim, normalmente, pessoal, quando a gente aprende esse assunto, no ensino médio a gente aprende geralmente no primeiro ano. E a gente nem ouviu falar de oxirredução. E mesmo no cursinho, quando a gente vai estudar esse assunto, a gente normalmente estuda mesmo que no primeiro semestre você não viu pilha ainda. Então, a gente precisa entender o que significa ser mais reativo. Ser mais reativo dentro desse contexto significa ter mais vontade de perder elétron do que o outro. Entende? Ser reativo, um elemento, quando ele é reativo dentro desse contexto, significa que ele tem grande facilidade de fazer aquilo que ele está fazendo. Então, nesse caso aqui, ser mais reativo tem a ver com o potencial de oxidação. Potencial de oxidação. E a gente pode ir um pouco mais fundo nesse buraco, que não tem fundo. Oxidar não é perder elétron? Que tipo de características de um elemento químico a gente poderia conhecer para saber se ele gosta ou não de perder elétron? Que tipo de propriedade periódica poderia ser usada para pensar em perder elétrons? A melhor propriedade periódica para falar sobre isso é energia de ionização. Energia de ionização. Que é aquela tendência que o átomo tem de virar cátion, lembra? Então, por exemplo, vamos lembrar aqui da tabela periódica. Vocês conseguiriam me... Faz de conta que isso aqui é uma tabela periódica, ó. Onde estão os elementos que perdem elétrons com mais facilidade, assim, grosseiramente falando? Então, aqui estão os metais mais reativos. Sódio, potássio, cálcio, magnésio. Esses metais, eles amam perder elétron. Gente, o sódio é tão louco por perder elétron que se você colocar ele na água, a água reage com ele. A gente já fez essa reação aqui, eu vou fazer ela de novo.
Tá? Então, os elementos que estão nessa região aqui, ó, têm um potencial de oxidação relativamente alto. Então, assim, de maneira muito genérica, eu vou chamar esses metais aqui de muito reativos. Só que, tipo, aqui no meio da tabela, gente, também tem uns metal, cobre, ferro, né? Esses metais, à medida que você vai andando na tabela da esquerda para a direita, essa tendência de perder elétron vai diminuindo, vai diminuindo. Inclusive, tem metal aqui que é tão eletronegativo que não oxida. Ouro, platina, esses metais que a gente chama de nobres. Então, aqui eu tenho metais pouco reativos. Se você quiser usar uma forma mais descolada de falar que o metal é pouco reativo, chama ele de nobre. Quando a gente se refere a um metal dizendo que ele é mais nobre ou menos nobre, nós estamos falando justamente da tendência dele ser deslocado. Metais de nobreza alta são metais que dificilmente vão oxidar, tá? A gente pode citar aqui como dois exemplos muito famosos, a platina e o ouro. São bem nobres. Aí você tem uns outros metais que são nobres, mas não é tanto. Tipo a prata, o cobre, o níquel. Eles são metais ali nobre, mas não tanto. E aí você tem a turma dos vagabundos. Magnésio, ferro, o zinco, lítio. Tem metal, gente, que é tão, tão vagabundo. Tem metal que é tão reativo que o simples fato de você colocar ele no oxigênio do ar, ele já reage. São metais, por exemplo, da família 1A e 2A, tá? Ou seja, para o metal A deslocar o B, o metal A tem que ser um metal pouquíssimo nobre. Ele tem que ser menos nobre que o B, tá? Então vou escrever aqui, ó. A deve ser menos nobre em relação a B. Em relação a B. Ao metal B. Outra coisa muito louca. Essa reação, além de ser uma reação que a gente usa bastante, como ela é espontânea, ela é capaz de produzir energia elétrica, como a gente já falou. E o quanto ela produz de energia elétrica depende do quão diferentes são os metais. O que eu quero dizer com isso? Imagine, por exemplo, que os dois metais A e B sejam metais muito diferentes nesse quesito nobreza. Um é muito nobre e o outro é pouco nobre. Quanto maior for esta diferença de nobreza, ou quanto maior for esta diferença de reatividade, mais espontânea será a reação. Vou escrever isso aqui. Quanto maior a diferença de reatividade de reatividade, vírgula, mais espontânea será a reação. Será a reação. Essa espontaneidade, a gente vai chamar lá no futuro de diferença de potencial. DDP, FEM, FEM, né? Força eletromotriz.
É uma voltagem. Essa reação, gente, ela vai produzir uma voltagem. Essa voltagem é o quanto ela é espontânea, tá? Oi. Exato, porque exatamente, porque do outro lado ele não consegue ser deslocado, tá? Tudo bem? Só tem uma pergunta que a gente precisa fazer que é chata. Como é que eu vou saber quem é mais nobre? Tem uma fila de nobreza. Adivinha o que você vai ter que fazer com essa merda dessa fila? Decorar. Olha na página. Não sei se vocês estão com a apostila aí. Deixa eu achar aqui a página. Lá na página 106, na coluna da esquerda, você tem uma fila de nobreza. Tem que ter uma fila de nobreza. Eu não vou usar essa fila, tá, gente? Eu vou usar uma fila mais resumida. Essa fila até que tá bem grande aqui, tá? Vamos colocar aqui a fila de reatividade de metais. Fila de reatividade de metais. Oi. Não, eles são coisas diferentes. O que nós sabemos é que, em geral, quando um elemento tem energia de ionização baixa, provavelmente ele vai ter um potencial de oxidação alto, tá? Mas não tem nenhuma relação matemática entre eles, não, tá? Fila de reatividade. Como eu vou colocar uma fila meio resumidinha aqui, gente, vai ter elemento que provavelmente não vai ter aí na minha fila, não tem na apostila, tá? Bom, vamos lá. Metais pouco nobres. Geralmente são os elementos da família 1A. Os da família 1A são os elementos que estão mais fáceis de oxidar. Eles oxidam até no ar, sozinho. Depois eu tenho família 2A. Posso citar aqui também o alumínio, que o alumínio, ele é menos reativo que o A e 2A. Mas dentro dos metais, ele é um metal bem reativo, tá? Depois eu posso citar aqui o ferro, o zinco, tá? Vou colocar aqui o hidrogênio, depois o cobre, a prata, a platina e o ouro. Duas coisas importantes. A primeira é, dentro aqui, ó, um A e 2A, tem alguns elementos da família 1A que são mais nobres que outros da 2A, mas eu estou meio que resumindo a história. Outra coisa, eu coloquei o bonitão do hidrogênio no meio dos metal. Coloquei o hidrogênio no meio dos metal. Porque a gente acabou de ver num exemplo que o hidrogênio se comporta como se fosse um metal no deslocamento. Então, o hidrogênio ele é um elemento importante dentro dessa discussão pelo seguinte: ele é um divisor de dois grandes grupos de metais. Os metais que são mais reativos, então vou colocar aqui uma seta apontando para a esquerda, tá? E vou escrever aqui, ó, aumento da reatividade. Tá? Então, o hidrogênio, ele acaba no final das contas, ele vai meio que servir como um divisor de águas. Por quê? Porque ele vai separar os metais em duas grandes famílias. Metais mais reativos que o hidrogênio, metais menos reativos que o hidrogênio. Tudo bem? Com essa fila, essa percepção de espontaneidade, ela tende a ficar mais fácil, tá? Por exemplo,
Ó, por que que é importante você conhecer essa fila de reatividade para responder perguntas dessa natureza aqui, ó? Imagina que eu vou fazer um experimento no laboratório. Eu vou pegar um frasco com uma solução de, como chama isso aqui, ó? Nitrato de prata. E eu vou misturar cobre. Então eu vou misturar cobre com nitrato de prata. No outro frasco, eu vou misturar prata com cloreto de cálcio. Em uma dessas reações, em um desses sistemas, não vai acontecer reação. Espontaneamente. Né? Digo espontaneamente porque eu não vou ligar na tomada a reação. Qual das reações acontecerá espontaneamente? A de baixo ou a de cima? De baixo ou a de cima? Bom, vamos ver. Para acontecer a de baixo, a de cima, perdão, o cobre teria que ocupar o lugar da prata, não é? O cobre teria que ocupar o lugar da prata. Para o cobre ocupar o lugar da prata, o que que o cobre teria que fazer? Oxidar e a prata reduzir. De fato, a tendência do cobre em oxidar é maior do que a da prata? Sim. Olha onde está o cobre na reatividade. Ele está um pouquinho mais para a esquerda da minha fila, então ele é mais reativo que a prata. Então, se o cobre tiver que perder elétron para prata, tá tudo certo. Isso ocorre. Então, essa reação é espontânea. Ela vai gerar o quê? Nitrato de cobre e prata, né? Então, vai gerar Ag0 e cobre 2, vai, cobre 2. Como que fica se for cobre 2? Cu, NO3, 2. Isso supondo que o cobre fique com carga 2. Se o cobre ficasse com carga 1, ficaria CuNO3 só. Aí eu balanceio, né? Boto um doisinho aqui no AgNO3 e no Ag. A gente fala assim, ó, o cobre desloca a prata, mas a prata não vai deslocar o cobre. Por exemplo, se você misturar isso aqui no laboratório, ó, a reação não acontece de volta. Não. Porque para a reação acontecer de volta aqui, ó, o que que a prata tinha que, o que que a prata tinha que fazer com o cobre? Para acontecer a volta. A prata teria que dar elétron para o cobre. Mas isso não acontece nem a pau, por causa dessa tendência. Tá? Nesse caso aqui, ó, prata reagindo com cloreto de cálcio. Para a prata reagir com cloreto de cálcio, a prata precisaria oxidar para que o cálcio reduzisse. Ou seja, o cálcio tinha que roubar elétron da prata. Absurdo. O cálcio está aqui, ó. Ele é muito reativo. A prata quase não gosta de perder elétron. Então, tipo, esperar que um cálcio consiga arrancar elétron da prata, espontaneamente isso não é possível. Então, essa reação ela não ocorre. Não ocorre espontaneamente. Tudo bem? Não ocorre espontaneamente. O que não significa dizer que ela seja impossível. Tá? Fala. Tem que jogar correndo. O que a corrente, na verdade, é assim. O que que é, o problema não é bem a corrente. Eu preciso inserir, para eu conseguir fazer isso acontecer, eu preciso inserir alguma coisa lá dentro que arranque o elétron da prata de maneira forçada e dê para o cálcio. Como que eu poderia fazer isso não espontaneamente? Como fazer? Como fazer?
O problema aqui é sério. Por quê? Para você conseguir fazer isso, o que você tem que fazer? Você vai pegar um recipiente, vai pegar um pedaço de prata, vai pegar um pedaço de prata, vai mergulhar esse pedaço de prata numa solução que tenha cálcio. Então, você pegar esse sal aqui e blum, aqui dentro, tá? Você vai ter cálcio e cloro. Tá? Eu quero fazer a prata perder elétron espontaneamente para o cálcio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa barra de prata aqui e vou ligar isso aqui numa bateria. Uma bateria. Do outro lado da bateria, eu vou puxar um fio, vou colocar aqui uma placa de grafite. Estou montando uma eletrólise, tá? Você percebeu? Isso aqui é uma placa de grafite. E aí eu faço o seguinte, olha a treta. Eu quero fazer a prata perder elétron, certo? Então eu vou conectar a prata. A pilha não tem dois polos? A pilha tem dois polos. Tudo bem. Eu vou conectar a prata ao polo positivo da pilha, que é o chamado cátodo da pilha. A hora que eu ligar o sistema, o cátodo é onde ocorre redução na pilha. Ele vai começar a arrancar elétron forçadamente da prata. Aí a prata começa a corroer aqui dentro. Essa placa aqui foi ligada estrategicamente ao ânodo da pilha. Ela vai receber elétron e esse elétron vai para o cálcio. Então a bateria, no final das contas, é que vai fazer o processo. Ela vai arrancar elétron de quem não quer perder, forçadamente, e. Alô? Tá. E vai doar elétron para o cálcio desse lado aqui. O cálcio gruda na placa. Então, essa placa vai corroendo e o cálcio vai grudando aqui. Isso é uma eletrólise, é uma galvanoplastia. Tá? Mas a gente vai discutir isso com mais detalhes. Beleza? Então, ó, se vocês conseguirem memorizar isso aqui, gente, puta, já tá bom demais para discutir essa questão de ai, quem é mais reativo, tá? Ah, deixa eu só escrever uma coisinha, não sei se já copiaram. Esse aumento da reatividade chama de tendência a oxidar. Talvez fique mais fácil também. Tá? Oxidar. Oxidar. Tá? Isso que significa aumento de reatividade. Tendência para oxidar. Aí, gente, acho que a gente consegue responder bem resumidamente a questão 4. Como que é possível prever se haverá uma oxirredução espontânea? Então, vamos colocar uma frase aqui na questão 4. Eu vou fazer aqui nesse cantinho, tá? Sobrou um espaço aqui. Questão número 4. Para que uma reação ocorra espontaneamente, é necessário que haja uma diferença de reatividade. Dois pontos. Ó, para que uma reação ocorra espontaneamente, é necessário que haja uma diferença de reatividade. Aí, se você quiser complementar, gente, escreve isso aqui, ó.
tá? Explicando essa diferença de reatividade do elemento que está aqui fora ter que ser mais reativo que o elemento que está aqui dentro, tá? Oi? Sim, sim. Toda vez que o elemento aparecer sozinho, que a gente fala que ele está na forma. Só toma cuidado com essa história de aparecer sozinho, porque, por exemplo, eu poderia escrever isso aqui na forma iônica, e aí a prata apareceria sozinha, tá? Então, quando ele está ligado com alguém aqui, ele está sempre com carga. No caso do metal positivo. Sozinho, carga zero. Ai, Jesus amado. O que é isso, deixa eu ver? Eu cheguei a pensar que era almôndega. Estrogonofe? Então, os caras. Mano, os caras têm um cromatógrafo no nariz. Nunca vi isso. Fala. Ah, a gente usa, na verdade. Você pode usar qualquer coisa aqui, tá? A gente usa grafite porque ele é condutor e barato. E barato. Mas poderia ser uma placa de cobre, poderia ser qualquer coisa. Essa placa aqui, a gente vai chamar na eletrólise, né, de cátodo. Não, então, esse elemento aqui, não importa quem seja. Sabe por quê? Como ele está conectado do lado que está recebendo elétron da pilha, esse cara nunca vai corroer. O problema é esse desgraçado aqui, ó. Esse elemento, sendo de metal, ele vai acabar corroendo. Então, esse aqui não pode ser de grafite. Então, é assim, o elemento que você quer que corroa tem que estar ligado no polo positivo da pilha sempre. Para que se ligar a pilha vai começar a arrancar elétron dele e ele vai acabar corroendo. Tá? Esse grafite, na verdade, a única função que ele tem aqui é servir como ponto de apoio para o cálcio grudar aqui. Tá? Beleza? Vamos fazer mais uma questãozinha só. Questão número 4, gente. 4 não, 5. Qual dos metais abaixo deve reagir espontaneamente com níquel? Aí eu vou precisar que vocês consultem a fila, gente. Aqui, ó. Qual dos metais reage espontaneamente? Qual dos metais reage espontaneamente com níquel? Bom, os candidatos são prata, ouro, magnésio e chumbo. Puta, eu vou no mais vagabundo. Eu vou no mais vagabundo. Quem que é o mais vagabundo aí? Magnésio. O magnésio é o mais vagabundo. Então vamos montar a reação. Magnésio. Qual que é a carga do níquel? 2. 2 mais. Então, ô, gente, imagina que isso aqui é um sal que tem níquel. Sulfato de níquel, cloreto de níquel, nitrato de níquel, alguma coisa de níquel. Você vê que o cara nem desenhou o ânion, porque a gente vai escrever uma reação iônica, tá? Tá. Sim, mesmo que ele não esteja dissociado, você pode não desenhar o ânion porque ele não vai participar da transformação em si, tá? Então, o que que acontece porque, olha a merda, né? Por isso que eu não gosto desses nomes malditos. Quando você olha para a reação escrita desse jeito, faz sentido pensar num deslocamento. Agora, quando eu escrevo a reação iônica, não tem muito essa coisa de deslocamento, porque não tem o ânion. O que que vai acontecer aqui? A pergunta que a gente tem que fazer aqui é: o magnésio consegue perder elétron para o níquel? Ou o níquel teria condições de arrancar elétron do magnésio? Sim, porque na fila de reatividade, o magnésio tem essa tendência de perder elétron maior. Então, o magnésio vai virar um íon.
Quando o magnésio vira íon, ele vira magnésio 2. E o níquel, que era mais 2, virou o quê? 0. Ó, não tem cara de deslocamento isso aqui, gente. Tá? Não tem por quê. Porque eu tirei o ânion. Agora, bota um ânion aqui, mete um sulfato aqui, ó. Aí ele volta a ter aquela essa cara de deslocamento. Tá? Beleza? Vambora? Almoçar? Então tá. Por hoje é só. Fala. Do que o metal que está entrando. Exato. Você pode pensar desse jeito. Ou você Então, pode pensar também assim: o metal que está na solução aquosa, ele tem que ser mais nobre do que o metal que está fora da solução aquosa. Exato. Exato. Exatamente. Fala. Deixa eu só fechar aqui, rapidão. Rapidão. Pode sentar aí, senta aí. Pode sentar aí. Tchau, pessoal.